Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de julho. O Ibovespa está apresentando 0,32% de queda, praticamente uma estabilidade. Quando eu falo está apresentando, é que está próximo de sair do leilão de fechamento. É o terceiro candle de uma correção desse movimento de subida. Ainda há espaço, seja no tempo ou no preço, para ter uma correção um pouco maior. Em termos de tempo, para ficar um pouco mais parecido com esse movimento de subida, mais uns 2 pregões seria mais interessante para bater um pouco mais na questão do tempo. E aqui em relação ao preço ou tempo, o preço ou na realidade pontos, o principal nível de suporte que eu vejo aqui é na faixa de 64.170 pontos, o antigo topo, a antiga resistência, com a chance de virar aqui a chamada mudança de polaridade, proporcionar aqui um suporte para o índice Bovespa. Então seguimos com o Ibov dentro de um movimento de baixo. Para anular esse movimento de baixo, precisa romper aqui os 65.624 pontos. Nos futuros, mini índice também na mesma característica, dentro de um movimento de correção. Abriu aqui para cima, reverteu completamente para baixo, só que foi com um único movimento de baixa, num gráfico de menor velocidade, gráfico de 10 minutos veio um movimento forte para baixo, e depois veio ganhando uma certa força aqui de maneira mais fraca, logicamente, que foi o movimento de queda. Veio aqui com esse movimento para cima. Para o próximo pregão, se gerar alguma formação de topo descendente, ou seja, o topo para baixo desse nível, uma sinalização um pouco mais relevante, encaixaria mais um cenário para se buscar a operação de venda, de day trade, a favor justamente de um movimento de correção do gráfico diário um pouco maior. Então isso seria mais interessante. Para buscar a operação na ponta compradora, eu teria que gerar alguma sinalização muito relevante aqui para cima e passar a proporcionar fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade para buscar a operação na ponta compradora de day trade. Partindo aqui para o dólar, no mini dólar eu cheguei a fazer 2 recomendações, só que elas não foram executadas, então foram canceladas na sequência. Eu vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos para descrever essas recomendações. Então o mercado abriu aqui em cima, reverteu completamente para baixo, ganhou força aqui nesse nível, veio para cima desse patamar, esse patamar aqui de fundo anterior, e depois que gera essa correção aqui mais fraca e vem aqui em cima, recomendei compra se superasse esse patamar aqui, a máxima desse candle, que era a máxima também desse patamar, que era a formação aí de um pivô de alta no gráfico de 10 minutos e a possibilidade de se ter aqui uma onda 3, ou seja, toda uma recuperação, visto que a gente tem, olhando para o G60, uma tendência extremamente longa para baixo, sem nenhum movimento mais claro. Quando eu falo movimento claro, é um movimento de subida no G60. Se olharmos para toda a movimentação aqui para baixo, todas as correções que aconteceram foram correções no tempo, movimentos mais laterais no G60, novamente aqui nesse patamar. Então, dentro dessa expectativa, foi que eu busquei uma entrada de possível recuperação do dólar depois de uma longa movimentação para baixo, de uma longa tendência de baixo. Então, não se confirmou no primeiro momento. Quando veio aqui para baixo e se sustentou em cima desse suporte, recomendei compra novamente se superasse essa máxima. Então, essa primeira recomendação foi cancelada. A segunda, se superasse a máxima deste candle aqui. Vou até ampliar aqui, dar um zoom. Superasse a máxima desse candle. Só que observe que no candle seguinte bate ali na trave, mas não consegue. Depois também não consegue novamente, enfim. Eu cancelei também essa entrada, visto que não ganhou força aqui, que a ideia era justamente entrar rapidamente para gerar um ganho de força, uma chamada correção em 2 tempos, uma correção em ABC, em 2 tempos desse movimento aqui de subida, para tentar pegar justamente uma melhor relação risco-ganho numa recuperação que já tinha feito no G60, umas primeiras sinalização de fundo. Então, operando a favor desse fundo do G60, foi que eu busquei a entrada ali de uma onda 3 no gráfico de 10 minutos, mas terminou não encaixando essa entrada. Olhando para o próximo pregão, observe que a tendência começa a dar sinais de enfraquecimento aqui no gráfico de 60 minutos, vem aqui embaixo, gera aqui um candle de reversão, em cima justamente do patamar de suporte, que é justamente dos 151,50, lembrando pelo gráfico diário, tirando a questão aqui do ajuste, esse é o suporte do gap, 151,50, bateu exatamente nesse patamar. Então, sinalização de fundo no G60 em cima dessa região, ou seja, num gráfico intraday, traz uma chance de gerar um movimento de subida no gráfico intraday, ou seja, num movimento de subida ou um movimento de recuperação até mesmo pelo gráfico diário, e isso tenderia a apoiar a operação de compra de day trade a partir do próximo pregão. Lembrando, voltando aqui para o G60, então se gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima, ficaria atento mais para buscar a operação na ponta compradora aí de day trade no dólar. Para gerar venda,
teria que novamente gerar algo mais lateral aqui para tentar alguma venda numa sinalização de baixa novamente em cima do gráfico de 60 minutos. Ou mesmo alguma abertura com um gap mais forte para baixo, chamaria também atenção. Enquanto não voltasse para cima de um patamar aqui de 156, ficaria atento para a possibilidade de trabalhar com topo descendente no gráfico de menor periodicidade. Depois disso, vamos então para as ações. A PTR4 no pregão de hoje, alta de 2,24%, conseguiu romper aquela máxima que eu destaquei no último pregão, gerando a possibilidade aqui de algo em torno de 1 para 1, ou seja, em torno de 2% aqui de stop, por um primeiro objetivo aqui na faixa de uns 2,2%, que é no patamar de onde tem aqui uma resistência, um gap junto com um topo e um gap de baixo. O topo está na casa dos 13,34 e o gap em R$ 13,36. Então o ativo vai apontando para testar esse patamar. Acima dessa região, o próximo nível de resistência da Petro que eu identifico fica na casa ali dos R$ 13,60, que é essa região aqui de 3 toques ali, como se fossem 3 fundos anteriores, seria o próximo nível de resistência para a Petro. Acima disso, é só mesmo a região lá dos 13,94 até 14,19. Na sequência, Vale 5. Na Vale 5, dia aqui praticamente estável, mais 0,14%. Se a Vale continuar aqui, como eu já disse, enrolada nessa região, se sustentando, respeitando aqui um patamar em torno de 28,29, a máxima de hoje foi 28,30, ideal que ele tivesse mais um pregão aqui, pelo menos para baixo, para depois romper, ou seja, gerar algum sinal de possível queda e reverter completamente para cima, é o que encaixaria um pouco mais a escalar uma operação na ponta compradora em cima do ativo, ou sendo mais ousado, no rompimento aqui dos 28,37, com stop para baixo aqui dos 27,87. Depois disso, então, vamos para outros papéis. CPLA6, encerrei a posição no pregão de hoje, uma posição de compra que não andou, ou seja, o ativo, eu busquei entrada aqui depois na minha avaliação de 3 candles de correção, girou esses 3 aqui de subida, foram não 3 todos de subida, mas 3 candles dentro de um movimento de subida. A partir desse momento começou a correção, que isso aqui foi na abertura do pregão e não fez nova máxima, e aí depois disso eu busquei essa entrada aqui nesse patamar, mas não andou. Foi esse candle, esse aqui, ou seja, o terceiro candle, já deu tempo aqui em relação a essa correção e não conseguiu andar. Quando veio no pregão de hoje, abriu, bateu lá na mesma máxima do pregão anterior, 26,60, a partir desse momento eu já reposicionei o stop para um nível que eu não sairia mais perdendo dessa posição, porque era para ter rompido já esses 26,60 e principalmente os 26,62, que era a máxima aqui, o ponto mais alto do ponto mais alto que ela conseguiu chegar depois da nossa entrada. Então esse ativo terminou não fluindo e eu encerrei essa posição justamente nesse candle aqui, quando depois da primeira hora de pregão ele retorna aqui para baixo. Essa operação foi encerrada então na CPLA6 com um ganho aqui de 0,15% na operação, no capital total mais 0,03%, enfim, uma operação praticamente aí no 0 a 0. Ainda é uma das possibilidades de se avaliar a entrada aí nos próximos pregões se romper essa região dos 26,62, ou seja, se estiver fazendo aqui uma das possibilidades, leituras, é que esse ativo está fazendo uma correção aqui mais ascendente, ou seja, fez uma primeira correção mais curta de 3 candles e está fazendo outra correção aqui. Caso não ganhe força para baixo e ganhe força aqui para cima, seria uma nova alternativa de buscar uma entrada nesse papel, tentando aí trabalhar com stop mais curto e para um possível objetivo no fechamento aqui desse gap de baixo, na resistência que vai de R$ 27,54 a R$ 27,84. CSNA3, recomendei compra no pregão de hoje, dentro do que eu falei na última videoanálise, ela rompesse aqui os 7,89. Não rompeu, mas fez o máximo aqui no pregão de hoje 7,88, ficou muito próximo disso. Então mantenho aí a possibilidade de entrada nesse papel, nessa faixa de 7,90, só passando aqui os detalhes dessa recomendação, 7,90 com stop em 7,59, já pode até alterar essa recomendação a partir do próximo pregão, colocando o stop aqui já na faixa do 7,67, abaixo da mínima do pregão de hoje, é uma das alternativas, mas a recomendação que eu passei no pregão de hoje, 8,52 seria o objetivo, com um risco de 3,92% e usando 13, recomendando aqui usar 13% do capital total devido à volatilidade um pouco maior do papel. Depois disso, Lame 4. Lame 4 no pregão de hoje, queda de 1,94%. Eu destaco o ativo que está em tendência de alta de curto prazo, conseguiu vir aqui romper tudo. Vai fazendo um movimento, já é o quinto candle aqui de correção desse último movimento de subida. Então, um ativo que a partir do próximo pregão
ficaria atento no sentido de se conseguir reverter completamente esse candle aqui de baixo, me chamaria atenção para entrar comprando esse papel, se romper, voltar para cima dos R$15. A máxima do pregão anterior era 14,98, tentou vir aqui para cima dessa região, fiquei até atento no ativo no início do pregão para ver se ela ganharia força aí para cima, não conseguiu. Então fiquei atento no sentido de se ganhasse força, se sustentasse essa alta com a chance de ter parado a correção em 4 candles, faria entrada, mas como não estava claro para mim que essa correção foi suficiente, eu aguardei um pouco mais, fiz bem porque no sentido ela reverteu completamente aí a abertura do pregão, e para o próximo pregão, se ela conseguir reverter isso ou fizer aqui um candle de indefinição e na sequência gerar uma sinalização de fundo, seria uma das alternativas de entrada dentro aí da minha metodologia. Na Multi3 é uma das alternativas também de entrada, avaliando aqui toda essa subida e um retorno que ela está fazendo chamado pullback, para um primeiro patamar de antiga resistência localizado na faixa 67,27. Uma das primeiras possibilidades de entrada é chegar aqui mais 1 a 2 pregões, batendo aqui nessa região e gerar sinalização de fundo. A outra alternativa seria se esse ativo ganhasse realmente bastante força a partir do próximo pregão e rompesse essa máxima aqui, que é justamente de 69,69, que aumentaria a chance de gerar um movimento, podendo vir a buscar primeiramente essa região aqui dos 70,99 e depois o ponto mais alto, R$ 72,26. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.